Olá, está no ar o Roda de Conversa. No programa de hoje, o tema é o ensino médio. Esse nível de ensino está no centro das preocupações de pesquisadores, analistas, professores, alunos, pais e responsáveis pela implementação de políticas públicas. Como o próprio nome diz, o ensino médio está no meio do caminho entre o ensino fundamental e o ensino superior. E talvez exatamente por isso ele careça de uma identidade mais clara. O ensino médio deve ter uma vocação profissionalizante ou deve se dedicar a uma formação mais ampla, geral? Essas e outras perguntas você confere a partir de agora no Roda de Conversa. Idealizado pela Magistra, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Educação, o programa Roda de Conversa procura promover o debate de temas relacionados ao dia a dia da sala de aula. Aqui, procuramos temas que estão associados ao cotidiano de professores e alunos. E para conversar sobre o ensino médio, recebemos hoje em nosso programa o professor Carlos Roberto Jamil Cury, doutor em Educação, História, Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é também pós-doutor junto à Faculdade de Direito do Largo São Francisco e junto à USP. E na Université de Paris, continuou seus estudos pós-doutorais, professor adjunto da PUC Minas e pesquisador do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Também recebemos em nossos estúdios Antônio Ibanes Ruiz, doutor em Engenharia Mecânica e foi secretário de Educação do Distrito Federal e secretário nacional de Ensino Médio e Tecnológico. Atualmente é conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e é ex-reitor da UNB, a Universidade de Brasília. Também recebemos Ricardo Fenati, mestre em filosofia, professor aposentado da UFMG e atual professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. É um dos responsáveis pela elaboração do projeto Reinventando o Ensino Médio, que acontece aqui em Minas Gerais, que está sendo implementado pela Secretaria de Estado de Educação. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, conhecida como LDB, o ensino médio é um período no qual o aluno deve ser preparado para o mercado de trabalho e para a vida. Mas, ao que parece, não estamos conseguindo cumprir essa missão. Estamos no meio do caminho. O ensino médio estaria como aquela pedra do poema de Carlos Drummond de Andrade. E aproveitando o aniversário dos 110 anos do poeta, é que vamos começar esse programa. É verdade? O ensino médio está aí nesse meio do caminho, professor Fenati, professor Ibanes, professor Jamil Cury, muito bem-vindos. Muito obrigado. Vamos começar, professor? Quero agradecer o convite e gostaria primeiro falar um pouco em relação à sua apresentação. Claro. Quando você fala que o ensino médio está no meio do caminho, a Lei de Diretrizes e Bases ela é muito clara quando diz que o ensino médio é a etapa final da educação básica e que ele deve preparar para o mercado de trabalho, deve preparar para a continuação dos estudos e dar uma formação cidadã. Ele não fala se ou um ou outro, ele fala as três coisas. Deve, né? Não deve, é i ou. Então, isso é extremamente importante e é o mais difícil. É você preparar todos os alunos, porque quando a gente fala educação básica, é a educação básica mesmo, ou seja, é a base. É a básica para todos os alunos. E tem que preparar para as três, para a cidadania, para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos. Então, é uma dificuldade grande. É um desafio grande, né? É um desafio. Né? Já que se usou a metáfora drummondiana do caminho, né? O ensino médio, muito recentemente, se tornou um caminho para as classes populares. O ensino médio sempre foi uma espécie assim de lugar das elites. É só a partir final dos anos 80 que o ensino médio veio sendo incorporado por grupos urbanos nas periferias, né? Então, trata-se de um novo perfil de aluno dentro dessa urbanização para a qual nós temos que fazer a seguinte pergunta, né? Como é que nós vamos traduzir essas três dimensões, né,
do trabalho, da cidadania e, eventualmente, do prosseguimento de estudos para este novo perfil de aluno. Então, todos estão desafiados. As instituições que formam, as secretarias que devem implementar, por obrigação, as secretarias estaduais, por obrigação, têm a responsabilidade do ensino médio, mas também, por nós estarmos num país federativo, a responsabilidade da União é muito grande. Então, esse é um grande desafio. Havia uma pedra no meio do caminho. Professor Bernardi? Eu acho que também é uma pedra no meio do caminho e é difícil de ser removida. Agora, eu acho importante também notar que o ensino médio passa a ser agora, fazer parte da agenda muito consistentemente, não é? Então é importante que esses debates surjam, proliferem, deem resultados. Eu acho duas coisas. Eu acho que nós estamos, vamos dizer assim, de acordo com relação ao ideal, não é? Mas nós estamos assustados também com aquilo que acontece na realidade. Eu acho que é um dilema importante hoje, particularmente importante, que o conhecimento é condição de cidadania. Uma das novas formas da cidadania é acesso ao conhecimento. E particularmente para essas pessoas, para esses alunos que estão hoje no ensino médio. Se num certo sentido, o ensino fundamental, nós conseguimos avançar um pouco e resolver parte das questões, o ensino médio eu acho que é o campo do desafio hoje, não é? Nós temos que ter um pouco por falar, desculpe, professor Evandro, por falar em nossos alunos, o convite agora, antes que a gente continue o debate, é exatamente escutá-los, né? Nós conversamos com alguns alunos de escolas públicas aqui de Minas Gerais e a opinião deles sobre o ensino médio que a gente traz agora. Querendo ou não, o ensino médio é a base que você tem para você poder chegar a alcançar seu objetivo na faculdade, né, nas universidades. Então, eu acho que o ensino médio ele abre muito essa porta para a gente, porque a matéria que a gente tem aqui, a base, é inclusive, né, para o exame do ensino médio, que é o Enem. Eu realmente acho necessário fazer o ensino médio, para o meu futuro, para a minha profissão futura, para aprender a ser mais adulto. Você não tem o ensino médio completo, não, ninguém aceita. Para trabalhar hoje em dia, a gente precisa do ensino médio. Porque, igual na época da minha mãe, você podia conseguir um trabalho bom e tudo sem concluir o ensino médio ou até concluindo. Agora, se você não concluir o ensino médio nem fizer faculdade, você não consegue mais isso. E aqui eu já tive a oportunidade de aprender muitas coisas que eu já discuti com clientes, com minha namorada, com família, né? Às vezes até uma brincadeirinha sem graça, aquele analfabeto ali, aquele analfabeto aqui, está deixando de lado, né? Estão passando a respeitar a gente mais pelo grau de escolaridade maior. A gente pode interagir com outras pessoas em vários assuntos, né? Então está sendo muito importante. Com a palavra agora, senhores. O grande problema que nós temos hoje em dia é que isso é importante para os alunos e ficou claro, né? O desejo deles. Mas por que nós temos uma evasão tão grande? Pois é. Quer dizer, são alunos, o aluno ele quer adquirir mais conhecimento, ele tem vontade de ir para a escola, ele se matricula. Agora, daqui a pouco, depois de alguns meses matriculado na escola, ele se evade. Por quê? Qual é a razão? Ibanez, não será porque os percursos curriculares pouco atendem certas exigências e expectativas desses alunos que representam grupos sociais? Claro, não tenha dúvida que eles realmente não têm atrativo pelo currículo, pela a forma de ensinar. Exato. Também acho que tem que ser repensada. E aí é que entram realmente as diretrizes curriculares, que acho que é importante. Veja, as diretrizes existem desde 98, naquelas áreas, né? Sim. Tiveram que ser atualizadas, porque desde 98 se criaram muitas disciplinas. Então, hoje são 4 áreas temáticas. E acho que é aí que nós estamos falhando. Nós estamos formando os professores para eles estarem atentos para poder se desenvolver bem e desempenhar bem nessas áreas. Então, isso para mim é um dos grandes problemas que o ensino médio tem, a formação continuada dos professores. Formação inicial. Mas é que para formar inicialmente os professores nessas 4 áreas, vai passar um tempo. Então, enquanto você não forma, tem que ter a formação continuada. Então, eu chamo a atenção dos professores, eu acho que é fundamental
eles têm que ter a formação continuada, não pode ser pensar só no mestrado, doutorado, formação profissional. Eles têm que ter conhecimento, como que se ensina, como que você atrai o aluno, quais são as diversas metodologias que você tem para ensinar. E aí acho que eu acho que a gente tem que batalhar para ensinar por projeto. Acho que se você não introduzir o projeto, dificilmente você vai poder ensinar e dar uma formação interdisciplinar aos alunos. Então, você tem razão. Eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é que nós estamos ensinando. Não é claro para mim, hoje, nós temos que conversar sobre isso, ensinar o que em história, o que em biologia, o que em matemática. Uma rotina que é inercial, ensinava-se isso, vamos continuar ensinando. Eu não estou certo, se não é uma boa discussão, saber o que se deve ensinar, por exemplo, de matemática para um aluno. Claro, tem que abrir essa conversa também, além dessa conversa da formação, nós temos que abrir essa conversa, o que confere identidade a um garoto de 18 anos hoje. O que uma pessoa que tem 18 anos deve saber nessas áreas e o que ele não precisa saber e que nós estamos insistindo em que ele saiba. Eu acho que Renato, eu concordo com você. A única coisa é que a gente não pode incorrer no problema do currículo mínimo que nós já tivemos. Né? Então, acho que é importante o que você vai ensinar, isso é importante. Agora, tem que haver um conhecimento, quer dizer, isso tem que ser generalizado. Acho que tem que haver um consenso para que isso aconteça, para que você saiba exatamente o que o aluno deve saber, né? Professor Jamil Cury, eu tenho aqui os dados, é impressionante mesmo. Inclusive, quando a gente fala da conclusão do ensino médio, né, que é aos 19 anos, que são dados aqui da PNAD. Sim. No Norte, 36,6%. Nordeste, 37,1%. É um abandono, uma evasão. No Sul, onde nós temos o nosso maior índice de 60%. De alguma maneira, esses dados nos dizem que as expectativas desses estudantes não estão sendo correspondidas. Não estão sendo. Agora, eu acho que há dois elementos importantes a considerar. Um, do que o professor Ricardo e o professor Ibanez já falaram. Quer dizer, nós temos que pensar os percursos curriculares. O percurso que eu fiz no meu tempo, eu acho que ele não é mais adequado para os tempos de hoje, que era um percurso absolutamente enorme. Eu tive, acho que não sei, 13 ou 14 disciplinas. Nós não podemos pensar mais, nos tempos contemporâneos, em você oferecer em 3 anos 15 disciplinas ao mesmo tempo. Torna-se absolutamente insustentável uma coisa dessa natureza. Segundo, é que por serem, na maior parte, alunos provindos de grupos sociais que nunca tiveram acesso a esta etapa do ensino, nós temos que pensar a articulação do ensino médio com a educação profissional. Porque essa foi uma grande conquista. A pedra, mas tem um caminho. Este caminho foi aberto. Não estava aberto. Só que agora ele virou um entroncamento de difícil solução. Porque o ensino médio vai enfrentar, sim, a questão, bom, para onde eu vou? Será igual aquela primeira menina que falou, olha, eu quero ir para o ensino superior. Mas os outros 2, 3 falaram um pouco diferente. Falaram, olha, se nós não tivermos ensino médio hoje, nós não vamos ter uma inserção profissional. A menina fala da mãe, inclusive. Exato. Só que esta inserção profissional hoje, a ela não basta, muitas vezes, o ensino médio geral. Foi uma conquista, mas ele tem que estar articulado de alguma maneira, em boa parte desses grupos, tem que estar articulado com uma educação profissional. Só uma pergunta, um tempero. Num passado num passado tão recente, se conseguia ter uma articulação maior do ensino médio, o que exatamente nós estamos discutindo com maior intensidade a questão do ensino médio hoje? É porque hoje isso se reflete de uma maneira... Era uma propriedade das elites. Era exatamente a questão das elites. A gente usa um palavrão para dizer isso. Era um ensino propedêutico. Ou seja, o ensino médio era meramente um termo de passagem. Ele não tinha identidade própria. A identidade dele era... chegar de algum lugar para outro lugar. Para o ensino superior. Eu acho que a grande dificuldade nossa hoje é compreender e agir diante desse público novo, que é um público que tem uma representação da escola muito difícil de trabalhar. Eu acho que o aluno nosso hoje,
estou dizendo aqui em Belo Horizonte, que eu conheço um pouco mais, ele chega na escola com uma representação, com uma imagem da escola, e essa imagem é eficaz. Então a atuação Quando dele... você fala é uma imagem de escola... Uma imagem ruim da escola, mas que nem sempre corresponde à escola real, mas que ele chega com ela. Que a escola é violenta, que os professores são despreparados. Isso não é verdade, quase sempre não é verdade. Mas essa imagem é eficaz. Então, eu acho que uma boa questão nossa é compreender essa imagem, atuar nessa imagem. Há uma vida simbólica, uma dimensão simbólica do problema que tem que ser enfrentada. Eu queria complementar esses dados que você citou, porque, veja, nós temos hoje o ensino médio noturno, eu queria colocar essa questão, que o ensino médio noturno hoje é responsável por 30% das matrículas, ou seja, é considerável. Muito. E quando você analisa esses dados de evasão no ensino médio noturno, sobem enormemente. São dois ensinos, um ensino médio noturno e outro diurno. Os números são completamente diferentes. Você tem na evasão no diurno em torno de 8%, no ensino médio noturno dá quase 18%. Então, isso, se você não tiver se você não interferir realmente na questão do ensino médio noturno, e aí eu concordo com o professor Cury, eu acho que é uma chance, uma possibilidade enorme de você juntar educação profissional com educação de jovens e adultos, acima de uma certa idade. Veja, eu fiz um levantamento entre os egressos do ensino médio noturno, em torno de 88% está na idade entre 18 e 24 anos. Tem uma pequena faixa que fica entre 15 e 17 anos, que eles fazem que é noturno, a faixa legal. Que a faixa é legal. Eles fazem noturno porque provavelmente não tem espaço físico durante o dia. Né? Mas esses outros, acima de 18, eles tinham que estar integrados com a educação profissional, quer dizer, eles tinham que ter um certificado, porque o grande problema também quando o aluno se evade é que ele sai da escola e não leva nada. Não leva nada, não tem certificado, não tem nada. Então, se ele tivesse a cada 6 meses, ele ganhasse um certificado por um itinerário que ele fizer de educação profissional, eu acho que ganharia, você atrairia o aluno, pelo menos você daria motivação para que ele não saísse, porque daqui a pouco ele vai receber um certificado. Professor, nós vamos voltar, nós vamos para um rápido intervalo, infelizmente, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso Roda de Conversa.